Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um Palavra do Especialista com o nosso especialista, o Dr. Ives Turk. Eu sou a Bianca e a gente vai ter aqui mais esse bate-papo, mais esse encontro. E hoje o nosso tema é vida saudável para combater as hemorroidas, né? Então, quais são as melhores maneiras para integrar aí a alimentação, a saúde física, a saúde mental? Então, vamos explorar um pouquinho mais desse assunto com o Dr. Ives. Boa noite, Dr. Ives, tudo bem? Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Mais uma live. Vamos agora colocar tudo em pratos limpos. Isso, vamos lá. Então, doutor, para iniciar aqui, eu gostaria de saber como que a alimentação pode influenciar no desenvolvimento e no tratamento das hemorroidas. O que a gente sempre reforça é aquela história, né? A hemorroida é de uma origem genética, então você recebeu essa herança, tá? Então, lógico que isso não quer dizer que você vai desenvolver a hemorroida, você vai estar, digamos assim, de uma forma mais fácil de entender, que você vai estar com a semente, mas ela pode florescer a qualquer momento, e a gente fala florescer porque ela realmente parece uma flor, uma couve-flor, e cada um dá o nome que quer. Né? Então, assim, o mais importante é você manter uma dieta saudável. E o que é dieta saudável? Não só a dieta, mas a hidratação, que é importante. Né? Porque a partir do momento que você se alimenta bem, frutas, verduras, toma bastante líquido, a tendência, é lógico, é ter o intestino funcionar de uma forma mais harmônica. E a palavra já diz, em harmonia, sem trauma. Porque se você for ao banheiro com ressecamento, com dificuldade, você vai ter trauma na região, e se você tem aquela sementinha, ela vai brotar ali. Então, assim, se você tem uma hemorroida, ela vai dar o ar da graça nesse momento, que é justamente o momento que você está com o intestino ressecado. Aquela velha frase, né? Passou 1, 2 dias, 3 dias sem evacuar, faça alguma coisa, porque aquelas fezes estão ressecadas, fazendo pressão lá embaixo. E aí pode você ter uma crise de hemorroida nesse aspecto. Sim, entendi. Então, a questão da alimentação é legal a gente inserir bastante fibra, né? Que eu já fiz minha lição de casa aqui, já anotei as dicas. A pessoa pode tanto utilizar as fibras naturais, né, da alimentação, se ela tiver dificuldade, procura uma nutricionista, né? Ou se não tiver condições, pode ver também pela internet alimentos que têm mais fibras e tal, e tentar consumi-los, lógico, de uma maneira gradual, não é para comer só fibra, né? Você tem que comer o resto dos alimentos, mas não se esquecer da hidratação. Água. Sim, é interessante, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Na verdade, que vai fazer com que tudo aconteça naturalmente, né? Com certeza. Então, doutor, como que, em relação aos exercícios físicos, né? Qual que é a recomendação para quem sofre com as hemorroidas? Deve fazer, não deve? Então, Bianca, a atividade física é boa para o organismo inteiro, então não tem uma contraindicação. É difícil você ter uma contraindicação de atividade física. A gente fala assim, mas eu tenho problema de coluna, eu tenho problema de braço, de perna, entendeu? Vá para a piscina se você pode. Hidroginástica não tem sobrepeso, você pode fazer movimentos e tal. Uma coisa que a gente tem que pensar é que desde a língua, isso do aparelho digestivo, desde a língua até o ânus, a gente é só músculo. Então, aquela velha frase que eu costumo sempre falar, se você está sedentário, o teu intestino vai ficar sedentário também. Então, o fato de você fazer atividade física seria para você incrementar a ida ao banheiro. Primeiro ponto. Por quê? Porque você vai melhorar as contrações, atividade física, movimento, tomando hidratação e comendo fibra, a conta fecha. Outra coisa interessante, que a atividade física faz com que você não ganhe peso. E o sobrepeso é uma das coisas que incomodam a hemorroida pela pressão lá embaixo. E o terceiro ponto seria que aquela musculatura que estava flácida na região pélvica, que é a região lá da região da hemorroida, ela vai ficar mais reforçada, sem gordura, e com isso as veias não vão ter condições de dilatarem com tanta facilidade. Então é tudo uma questão de bom senso. Dieta, atividade física e a vida que segue.
Sim, e relacionado à musculação, eu poderia fazer se eu estivesse em uma crise de hemorroida, relacionado ao esforço e o peso? Então, quando você está na crise da hemorroide, você está não querendo fazer nada, na realidade, porque está com dor. Tá? Então, você não vai fazer atividade física também com dor. Tá? Mas a partir do momento que você sai da crise da hemorroida, que são rápidas as crises, quando você entra com tratamento, uma semana você tira o paciente da crise. Ele já pode voltar à atividade física. Tá? E deve. Né? Porque a atividade física estimula aquilo que eu falei, intestino funcionar, todo mundo funcionar. Né? Entendi. Então, mas aí é vida que segue, ele pode pegar peso, pode tudo normal? Depois da crise, durante a crise, Isso. não. Depois da crise, então, vida que segue, tudo certinho. Ah, Tranquilo. que legal. É bacana porque é uma dúvida, né? O pessoal fala muito, né? Ai, não posso fazer esforço porque tenho hemorroidas. Às vezes não tá na crise, mas sabe que tem, né? E aí fica com medo. E aí ele toma muito analgésico e daí também não faz atividade física e a coisa vai complicando. Sim, a gente pode reparar que é um ciclo, assim, tudo, né? Uma coisa vai Sim, desencadeando a outra, e aí tanto pode melhorar quanto piorar, né? Tudo. com certeza. Interessante. Todos esses aspectos que a gente para analisar esses detalhes do dia a dia, que na verdade não são detalhes, né? Mas que acaba passando despercebido. Bom, doutor, eu queria saber sobre a saúde mental. Como que ela está relacionada às hemorroidas? A questão do É uma coisa assim que estresse. a gente fala que o cérebro ele está interligado ao intestino, né? Tem muita gente que fala isso, né? Então tem muita gente, por exemplo, que tem tensões, ansiedades, depressão, e aí vai inúmeras causas psicossomáticas que acabam influenciando no intestino, causando o tal do intestino irritável, né? Que é a síndrome do intestino irritável, que ela pode discursar tanto com diarreia como com um intestino preso, que seria a constipação, o ressecamento. Então, a saúde mental é uma coisa importante. Então, a pessoa que tem aquela ansiedade é melhor tratar, vai no psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Bom, aí ele vê qual é a melhor conduta para ele. Porém, tem que tomar muito cuidado também que quando você vai nesses profissionais, você tem que explicar. Olha, eu tenho hemorroida, meu intestino não é legal. Por quê? Porque algumas das medicações, e quase que a maioria, elas tendem a fazer o intestino ficar ressecado, preso, constipado. Ou seja, aquelas medicações que são sedativas sedam o intestino também. Tá? Você fica sedado, mas o intestino também fica sedado. Então, nesses casos, a gente tem que entrar no acordo. No caso, eu, especialista em aparelho digestivo, e o psiquiatra. Vamos fazer o seguinte, ela tem que tomar essa medicação, mas eu vou dar umas fibras para ela. Ou eu vou dar um incentivador de funcionar o intestino. Tudo isso aí é importante. Então, a saúde mental em relação à hemorroida é justamente por causa disso. Se está interligado a uma síndrome do intestino irritável, ou se o paciente está utilizando por outros problemas, depressão, essas coisas, e essas medicações, o efeito colateral está causando o incômodo da hemorroida. Entendi. E aquele paciente que ele não chega a tomar nenhum remédio, assim, ele não tem nenhum diagnóstico, por exemplo, tá com depressão, assim, mas é uma pessoa que é muito estressada no dia a dia, tem a vida muito corrida, sabe? Aquelas turbulências, assim, né, que a gente encontra no nosso dia a dia. Isso afeta a hemorroida? É prejudicial? Não necessariamente, Bianca, tudo vai depender daquela história. Se ele tem a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que dá no intestino, ele fica irritado, uma vez ele funciona, outra vez não funciona, e quem estimula muito a síndrome do intestino irritável é a parte psicossomática. Então, se ele tem essa doença, aí sim vai incomodar muito, ele tem que resolver essa parte somática dele, com terapia, com psiquiatra, e assim por diante. Agora, a partir do momento que ele tem que tomar medicações, daí que a coisa começa a se modificar. Ah, sim, entendi. Então, de qualquer maneira, tem que ser tratado como uma equipe, né? Não dá para mexer Uma numa equipe frente só. multidisciplinar. O médico do aparelho digestivo, ele acaba já tentando sentir, ter aquele feeling de sentir o paciente. Porque assim, você não pode tratar o paciente e você chega lá no meu consultório e olha só o seu intestino. Não, eu tenho que olhar você como um todo. Porque a gente esquece dessas interligações que tem o cérebro com o intestino.
A gente tem um reflexo muito comum, que é aquela história, por exemplo, você está comendo, se alimentando, aí o estômago manda uma mensagem para o cérebro para já esvaziar, entendeu? Porque está chegando alimento. Então, assim, o organismo é muito interligado, então tem que estar todo mundo trabalhando num conjunto. A gente fala que é como se fosse um carro, é uma engrenagem, entendeu? Então, aqui tem que estar bom, para lá também está bem. Sim, entendi. Então faz sentido. E, inclusive, é um assunto paralelo, né? Mas a gente prestar atenção naquilo que a gente está comendo também faz a diferença, né? Em vez de comer assistindo celular, Netflix, né? Então é bom a gente prestar atenção, né, no nosso prato. O grande problema também é que as pessoas esquecem que às vezes fala que não tem tempo e tal. Sempre tem tempo para celular, tem tempo para tudo. E aí acaba assim, tipo, mastigando muito rápido, os alimentos vão em grandes pedaços lá para o estômago, atrasa a digestão, atrasa tudo. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, não adianta você economizar aqui, porque lá embaixo não vai ter pressa. Então, é interessante que você facilite isso, mastigando bem os alimentos, para os alimentos chegarem já meio semi-digeridos no estômago e aí caminhar para o intestino. Sim, e tudo faz sentido, né? Até a questão da mastigação, já envia um sinal, né, para o nosso cérebro. Olha, ele tá comendo, daqui a pouco já vai chegar a saciedade, né? É por isso que comer rápido não sacia, né? Acaba dando tudo, aí aquela velha história, né? Tudo um dominó, né? Uma escala. Você come rápido, você não faz a digestão boa, você fica com pouca saciedade, você come mais, você engorda, e aí vamos para a hemorroida de novo. Sim, tá. Olha só, né? Voltamos lá, né? São os detalhes que não são tão detalhes assim. Mas para quem sofre de hemorroidas, são detalhes muito importantes. Sim, tem que prestar atenção em tudo, né? Doutor, e sobre o uso, né? A gente já comentou aqui, né, dos remédios de tarja preta, né? Então, precisa ter essa consciência, né, aí de fazer um tratamento com uma equipe multidisciplinar. E aí entra uma outra questão que é o vício que o pessoal tem em celular, que parece que não é tão prejudicial assim, mas e aquela pessoa que fica lá 1h30 no banheiro com o celular na mão? O grande problema aí, bom, só pegando o início do questionamento sobre medicações, não são só medicações psiquiátricas tarja preta que incomodam o intestino. Tem remédios de diabetes que incomodam. Então, assim, você tem que analisar o paciente num conjunto. O que você toma? Me mostra. Sim. Eu tomo remédio de pressão, diabetes, então a gente vai analisar esses remédios, que alguns dá para a gente fazer uma troca. Dá para conversar com o endocrinologista se aquele remédio não está indo bem para ele, está dando muito efeito colateral. Bom, então esse aspecto da medicação é justamente isso, de você ficar em cima dos efeitos colaterais das medicações. Né? Então, assim, você sabendo os efeitos colaterais, você consegue padronizar para o paciente ele ter esse aspecto, né? De fazer uma correlação que o remédio está dando efeito colateral. Às vezes ele consegue, porque ele fala assim, nossa, meu intestino era bom, mas eu comecei a tomar aquele remédio, a coisa parou. Só que ele não volta no psiquiatra, ele vem procurar resolver o problema da hemorroida dele. E às vezes a gente tem que devolver ele para o psiquiatra. Você entendeu? Então, assim, funciona dessa maneira a parte medicamentosa. Sim, né? Sempre em conjunto, né? Sim, né? Eu acho que tem que fazer todo esse aspecto. Sim, entendi. E agora sobre o celular, sobre a pessoa que fica aí então, 2 horas... O celular tem 2 problemas, né? Que a gente vai colocar 2 problemas, aquele que a gente sempre falou. O vaso sanitário é para você ir lá, fazer as necessidades e sair. Não é para ficar sentado. Então tem muitas pessoas, principalmente adolescente, que ele vai lá, ele fica com o celular lá, assistindo propaganda, podcast, Netflix e tal, e aí ele começa a travar muita circulação. Esse travamento da circulação faz com que ele favoreça o aumento da pressão lá embaixo, onde tem as hemorroidas, e aí pode ir piorando a situação dele. Já não está legal, vai piorar mais ainda, tá? Outra condição é que você tem um reflexo. Vamos supor, eu estou aqui conversando com você. Eu estou com vontade de ir ao banheiro, tá? Então, o certo, na realidade, era eu me preparar antes da reunião, ou me preparar que eu falo assim, ó, vou lá no banheiro, faço as minhas coisas e tal, para não deixar no meio de uma reunião. Porque
Quando você fica um dia ou outro, não vai ter problema, mas se você ficar num vínculo direto, toda hora no celular, dá vontade de ir no banheiro, não, agora tá bem na série, melhor da série, você bloqueia esse estímulo. Se você ficar bloqueando ele, o intestino não vai mandar mais estímulo para você, entre aspas. Você entendeu? Ele vai falar assim, bom, não adianta mandar estímulo porque ele não vai querer ir no banheiro. Então deixa tudo parado aqui. Entendeu? Então, assim, é legal que você não quebre esse estímulo. Esse estímulo é o seguinte, tá num lugar, deu vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro. Não fique priorizando outras coisas. A prioridade é ir ao banheiro. Sim, interessante. Nossa, é um ponto bem específico, né? Porque geralmente o pessoal fala só sobre não ficar lá, mas não sobre as outras coisas, né? Que a gente dá uma segurada, né? Então, eu tô assistindo um filme aqui, não vou agora. Aí depois passa a vontade, aí fica com dor na barriga, com desconforto. E aí quando isso se repete muitas vezes, então, o próprio corpo... E às vezes, Bianca, passa o estímulo, aí você esquece também de ir ao banheiro e continua lá na tua série. Sim. Aí você ficou um dia sem ir ao banheiro. Aí não tem corpo que aguente, né? Não tem e aí vai chegar um momento que vai estar tão congestionado que você vai ter que ir ao banheiro. Sim. Porque a coisa está insuportável. Só que o que vai ficar insuportável é a crise da hemorroida. Nossa. Sem contar a dor, né? Que deve dar de estar tudo preso assim na barriga. Com certeza. Por isso que é interessante ter aquela história da vida saudável. Não importa, sabe? É questão de bom senso. É questão de você fazer a tua vida ser um pouco mais frutífera, dar frutos, né? Sim, sim. Doutor, e aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu queria que você falasse também um pouco sobre a higienização, né? Sobre o uso do papel higiênico e tudo mais. Então, o uso do não papel higiênico, a gente já começa assim, porque não é para usar papel higiênico. Eu já falei que eu sou o garoto propaganda dessas Pampers, Hugs, esses lenços umedecidos. E hoje tem uns legais que são pocket. Então, assim, é lógico que eu estou falando assim, é um produto que não é barato em relação. Mas, se você for ver custo-benefício, vai valer a pena, porque você usa muito pouco o lenço umedecido. Você deixa o lenço umedecido para uma emergência. Estou num consultório médico, deu vontade de ir ao banheiro, estou num shopping, cinema, teatro, ou mesmo viajando dentro do ônibus, você tem vontade de ir naquele banheiro do ônibus, ou o ônibus para e você vai num posto de gasolina. Então, o lenço umedecido tem que andar com você, sabe? Eu já tenho meus kits, eu tenho minha mochila quando eu viajo, que eu vou fazer os congressos, porque dentro do avião eu não uso o papel do avião, eu uso o meu lenço umedecido. E assim, é lógico, se você está em casa, você pode usar o banho, tomar um banho, chuveirinho. E se você tiver condições, uma coisa que não sai cara, mas custo-benefício de novo, é ter a ducha higiênica. Sabe, aquela duchinha de você se lavar. Antigamente os banheiros eram grandes, tinha o bidê. Hoje não existe mais isso, sabe? Só apartamentos mais antigos, né? Mas o ponto de água é fácil, porque você tem o vaso sanitário, qualquer encanador faz tudo, aí ele faz isso rapidinho, e é uma coisa barata de se fazer. Eu acho que, se eu não me engano, custa 50, 60 reais uma ducha, essa duchinha. Você entendeu? Então, assim, a higienização do ânus é uma coisa que não é para fazer com lixa, entre aspas. Papel higiênico, mesmo esses de poder mais caro, esses, folha dupla, não sei o quê, todos são encrenca para o intestino. Mais para o ânus, né? Então, na limpeza, eu aconselho ao lenço umedecido ou banho. Sim. Entendeu? É uma forma de você ter uma higienização tranquila, sem agressão. Sim, interessante. E a toalhinha infantil, ela não é tão cara assim também. A gente consegue encontrar na perfumaria aí pega umas promoções por R$10, um pacote com 100 toalhinhas, sabe? Então, quanto que vai durar, né? Então, se for ver, porque aí você já também acaba economizando no papel, né? Já e você não vai usar. E outra coisa que você tem que colocar na conta, Bianca, é que quando você tiver a crise de hemorroida, vai vários rolos de papel higiênico e remédio. Uhum, então, a conta vai fechar totalmente diferente, porque você vai gastar muito com remédio, sendo que você não precisaria ter tido essa crise se você estivesse fazendo atividade física, se alimentando bem, usando papel umedecido, lenço umedecido, entendeu? Sim. Então, assim, é tudo uma questão de uma lógica que você tem que pensar.
é a famosa economia burra, né? Que a gente faz. Você economiza aqui, mas depois você gasta os tubos, né? Então, Com certeza. é melhor tomar cuidado e ficar de olho mais uma vez, com esses detalhes. Outra coisa interessante aí, já tocando nesse assunto, tem uma pomada, deixa eu só pegar aqui, que na realidade não é uma pomada, desculpa, eu não faço propaganda, não ganho nada por isso, mas é o único, chama Proctoderm. Esse aqui, na realidade, foi o único sabonete que fizeram para o ânus. Por quê? Porque a mulher tem o sabonete íntimo dela, para a região da vagina, vulva e tal, e para a região do ânus não tinha nada. Aí lançaram esse Proctoderm, que é uma coisa boa. Ele tem custo, entendeu? Mas se a pessoa tem condições, às vezes ela gasta tanto dinheiro em outras coisas que não custa também ter um sabonete íntimo para higienização quando ela tem hemorroides, porque é uma região delicada, ela ainda não operou, toda hora está lá friável, então não é bom ficar usando qualquer tipo de produto nessa região. Então, esse Proctoderm, na realidade, isso aqui é uma amostra, lógico que ele não é desse tamanhozinho, mas ele existe na forma de um tubo grande que você deixa no teu banheiro, tá? Sim. Então, assim, usar o sabonete, tudo, não tem problema no ânus. Quem tiver condições de comprar um sabonete líquido íntimo para a região do ânus, tem essa opção. Eu, particularmente, eu não sei se existe outro no mercado, porque até hoje a única coisa que eu vi lançado foi essa. Outra condição também da higienização, na realidade, é o paciente ele evitar de usar coisas da internet, banho de ervas, banhos de chá, não sei do que, gelo, não, pelo amor de Deus. No ânus, só sabonete, água morna e o lenço umedecido ou a ducha. Né? E se for recomendado pelo médico, a pomadinha, né? O spray. Sim, aí já é o tratamento mesmo, né? Isso, só essas coisas, nada mais. Porque tem muita gente que vai na internet e vai falar, tem um chá que você faz e faz um banho de assento com esse chá, com ervas. Sabe, gente, para com isso. Para que você está perdendo tempo, e o tempo é precioso, porque a gente sabe que a hemorroida é evolutiva. Sim, claro. É melhor resolver logo, né, do que deixar ampliar, né, o problema. Eu vejo muito pessoal falando sobre chá de camomila, né, que faz o assento lá com o chá gelado. Ou seja, gente, tá tudo... é uma doença vascular a hemorroida. Uhum. Então não é chá que vai resolver, né? Fica bem por aí, né? Tá tudo ao contrário, né? Chá gelado ainda. Acabamos de falar que não pode ser gelado. Mas vai fazer o quê, né? Pois é. Então é por isso que a gente tá aqui. O nosso intuito é esse, né? Trazer essa consciência pro pessoal, né? Pra não cair nisso daí, né? Informações. Exatamente. Bom, doutor, então, aqui para concluir, então, qual conselho que você daria para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável e aliviar os sintomas da hemorroida? É aquilo que a gente já falou em outras ocasiões, a gente reforça, que é assim, você tendo uma parte da saúde mental legal, tipo, e o que é saúde mental? Atividade física, porque a atividade física acaba melhorando a mente sã, corpo sã, sabe? Então, as pessoas fazendo atividade física. Uma alimentação, a gente fala assim, nem todo mundo tem condições de comprar todos os alimentos que tem fibra, mas tem condições de fazer um combo, que a gente fala, tirar um pouco mais a gordura, a fritura, o fast food, e tentar introduzir de vez em quando numa refeição a salada, as frutas, entendeu? A hidratação é a coisa mais importante, as pessoas têm que se acostumar a andar com garrafinha d'água. Garrafinha d'água não custa nada, você pega a garrafinha e enche em qualquer lugar que você vai, que tem filtro, você vai lá e enche de novo de água, mas tente tomar água. E assim, hoje como está essa febre de internet, notebook e tal, o que acontece? Deixa do lado da tua área de trabalho. Que eu estou aqui conversando com você, aí, ó, se você vê a água do lado, você toma. Entendeu? Eu tenho água do lado do meu criado mudo na minha cama, de madrugada às vezes eu tomo, eu tenho dentro do meu carro, eu tenho perto do meu sofá, onde eu fico assistindo televisão, as minhas coisas, entendeu? Na minha clínica eu tenho do lado do meu notebook, na verdade eu não deixo exposto, porque eu não acho legal, mas eu tenho um lugarzinho lá que ele fica bem escondidinho, a hora que o paciente sai, eu já tomo, entendeu? Ainda mais eu que gosto de falar muito, acabo ressecando demais.
E ainda mais com esse clima que está atualmente, meio, sabe, seco, se você não se hidratar, porque você fala assim, ué, mas não estou entendendo, que você está falando de hidratação. A hidratação, gente, não é só pele, tá? Você hidrata o intestino, você hidrata a ida ao banheiro. Entendeu? Então, assim, o fato de você tomar líquido vai melhorar a sua cutis, a sua pele, mas vai melhorar o teu organismo. Sem falar no rim e os outros órgãos que são direcionados à hidratação. Não tem jeito. Tem que beber água e hidratar tudo e pôr tudo para funcionar. Com certeza. Bom, então é isso, doutor Ives. Quer deixar mais algum conselho, alguma recomendação para o pessoal? Não, a recomendação é essa, né? Não esqueça da hidratação, não esqueça da atividade física. Eu sou o cara mais chato no consultório de falar em atividade física com meus pacientes. Eu falo ainda que eu vou ficar de Big Brother nele, sabe? Eu falo assim, o meu sonho era ter uma câmera escondida para ver onde vocês não fazem atividade física. Tem que fazer, gente. Não existe mágica. Se você fizer atividade física, ter uma boa hidratação, a sua vida orgânica, teu organismo, vai trabalhar muito bem, entendeu? Independente da tua genética, mas você ajuda muito. A caminhada conta, doutor Ives? Uma excelente atividade física, mas é aquela caminhada não para ir ao banco, pagar conta, no supermercado fazer compra, ou ir para o trabalho. A pessoa fala, não, mas eu vou trabalhar todo dia. Você vai cansado para o trabalho, você está com a cabeça... Não, é aquela história. Coloca um foninho de ouvido, esconde o celular, né? Que infelizmente estamos numa situação aí meio complicada. Vai dar uma caminhada, pega uma amiga para ir fofocar, vai dar uma caminhada na rua, mas essa é a caminhada que espairece, que ajuda o organismo. Mas uma caminhada de 30, 40 minutos todo dia equivale a uma academia, gente. Sim, então, eu perguntei da caminhada porque é só calçar o tênis e sair de casa, gente. É de graça. É de graça e está à disposição de todo mundo, né? Com certeza, é assim, você dá uma caminhada, conforme você vai ganhando ânimo, você acelera essa caminhada, daqui a pouco você está dando um trotezinho, como eles falam, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está um fitness, entendeu? Sim, então essa desculpa de não tenho condicionamento físico ou não tenho dinheiro para pagar uma academia, um personal, então agora você já não tem mais não essa tenho desculpa. vontade, em outras palavras. E outra coisa interessante também, já tocando nesse assunto, mas só para a gente finalizar, Bianca, outra coisa é as pessoas não terem estoque de comida em casa, principalmente os trash, né, os lixos, né, que a gente fala. Porque, vamos supor, você vai ligar agora um Netflix, ou sei lá, eu tô fazendo só propaganda Netflix, mas você vai fazendo assim, tipo, assistir um filme, uma série. O que acontece? Aí você fala assim, nossa, eu acho que eu vou comer algum salgadinho. Daí você vai lá no teu depósito e tem. Uhum. Na tua cozinha tem. Não pode ter, porque você não vai sair agora da sua casa, da tua zona de conforto, televisãozinha ligada, para ir lá no mercadinho comprar o salgadinho. Sim. Então, tenha coisas boas, porque se você abre a geladeira, vê uma água, um suco e uma Coca-Cola, você vai tomar Coca-Cola. Entendeu? Porque já é uma coisa viciante. Agora, você abre a geladeira, só tem a água e o suco, e a Coca-Cola tá lá no mercadinho que você tem que comprar, acabou. Não tem jeito. E ainda você vai olhar pra Coca-Cola e vai falar, eu mereço, eu tive um dia tão estressante, eu mereço. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí quando vai ver, já foi 2,5 litros. É bem por aí. Então, para finalizar, dificulte o acesso às coisas que você não quer e deixe de fácil acesso àquilo que você deseja, né? Então... É uma coisa que eu até falo para meus pacientes. Eu não vou na praça da alimentação de shopping. Se eu for, é muito assim, eu nem lembro a última vez que eu fui. Por quê? Porque se eu for, eu vou comer tudo. Se você tem condições, se você tem um dinheiro ali, você vai misturar tudo, carne de porco com frango, o olho é maior que a boca. Depois você vai lá naquela loja do lado que tem doces e come tudo. A praça da alimentação é feita. Então, não vá na praça da alimentação. Entendeu? Então, pronto, vai no shopping, comprar as coisas que você quer, né? Ou dar uma volta e vai para casa comer em casa, né? Come muito mais barato e muito melhor. Sim, come antes de ir, né? Come antes de ir no supermercado, né? Faça um teste, vai na praça da alimentação e olha o corpo das pessoas. É verdade. Você vai ver só sobrepeso comendo, só sobrepeso comendo. E se você não quer entrar nessa do sobrepeso, caia fora.
Porque vamos reforçar aqui, né, que ainda que você não tenha a genética, ainda que você não herdou a genética para ter hemorroidas, se você tiver sobrepeso e obesidade, então você é um forte candidato, né, doutor Ives? É mais um. Pois é. Então, serve também para evitar, né? Não só para melhorar, mas para evitar. Com certeza. Então, tá bom. Muito obrigada, então, doutor Ives. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também quem está aqui acompanhando a gente e reforçar que toda terça-feira a gente está aí com a palavra do especialista, aqui com o nosso especialista querido, Dr. Ives Turk. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através das redes sociais ou manda aqui no comentário. Isso. E se você quiser falar com o Dr. Ives, né, quiser uma consulta com ele, entre em contato, que aí o Dr. Ives dá um jeito, né, Dr. Ives? Será um maior prazer. Então tá bom, muito obrigada, doutor Ives. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite a todos. E estamos aqui toda terça. Tchau, tchau. Tchau.